Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de uma das figuras mais discutíveis da história da política brasileira. Nós vamos falar aí de um nome que para alguns foi um ditador, mas para outros foi o pai dos pobres e uma pessoa que modificou, isso é indiscutível, a forma com que se fazia política no Brasil. E eu estou falando de Getúlio Vargas. Hoje nós vamos começar a falar sobre a chamada Era Vargas e de acordo com tudo que eu estou preparando para vocês, eu ainda não defini se o conteúdo Era Vargas eu vou fechar ele em 2 aulas ou em 3, porque tem muita coisa que eu quero ver com vocês e talvez em 2 aulas eu não consiga fechar. Nós temos de certeza essa primeira aula hoje, onde a gente fala sobre como Vargas chegou no poder e falando sobre todas as características do tipo de governo que ele implantou e as ideias que ele trazia agora para a política brasileira. E nós temos uma próxima aula falando sobre as 3 fases do governo de Vargas, que durou aí durante 15 anos. Durou 15 anos. Só que aí tem muita coisa que vai surgindo relacionado às ideias e os acontecimentos mundiais que refletem muito durante o governo de Vargas e que eu quero muito discutir com vocês. Se eu perceber que esse vídeo e o próximo vão ficar muito longos, aí eu vou dividir o conteúdo para 3 aulas, porque esse é um conteúdo da nossa história que vale muito a pena a gente prestar atenção e conversar sobre ele com bastante calma e ver detalhes, o máximo de detalhes possíveis. Eu adoro falar com vocês sobre temas onde a gente tem filme que pode ser indicado, e esse é um deles, né? Existe um filme chamado Getúlio, que é fácil de vocês encontrarem, ele tá na Netflix, onde o Tony Ramos, né, interpreta o próprio Getúlio Vargas, e a gente consegue ver um pouco dessa visão do Getúlio Vargas político, o Getúlio Vargas pai dos pobres, como ele ficou muito conhecido, e de alguns bastidores, algumas coisas de bastidores do que foi o governo Vargas. Então, vale muito a pena assistir. Então, tá aí a dica para vocês de filme. Vão lá na Netflix procurar o filme Getúlio. Existem outros filmes sobre Getúlio Vargas, mas esse eu considero ele muito bom. Então, para a gente começar logo o nosso conteúdo, vocês podem pegar aí o livro de vocês a partir da página 86 e vamos começar a conversar sobre o governo Vargas. Primeiro a gente tem que voltar lá atrás, quando a gente falou de Brasil, já tem muito tempo que a gente tem falando aí sobre os acontecimentos da Europa e história global, e a gente não tinha falado diretamente, nenhum conteúdo falando diretamente sobre Brasil, desde o início do primeiro bimestre. Esse conteúdo aqui, a história, a chegada de Getúlio Vargas no poder, ela começa justamente onde a gente parou, né? Falando sobre a República Café com Leite, falando sobre a última eleição, onde Washington Luiz sai vitorioso, e deveria assumir a presidência, porém, alguma coisa ali por trás aconteceu para mudar os planos do PRP, né? O Partido de São Paulo. Lembrando aí, República Café com Leite, as decisões, né? A escolha de presidentes ficavam sempre entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, o maior produtor de café do país. Minas Gerais, o maior produtor de leite do país. Juntando aí as duas regiões, praticamente a base de toda a economia brasileira daquela época, por isso acontecia dessa forma. Durante todo o processo da chamada República Café com Leite, o coronelismo funcionou de uma forma muito forte e a política, a escolha dos representantes políticos era no mínimo discutível e abria margem aí para a gente questionar várias coisas. Inclusive a gente falou sobre isso na aula. Peraí, minha câmera está balançando. Acho que parou agora. O que vai acontecer? Nessa última eleição, a eleição que colocaria que colocou o Washington Luiz no poder, né? Que colocaria, porque ele não chega. Na verdade, o presidente, que era do PRP, do Partido de São Paulo, deveria ter indicado algum candidato do PRM, o Partido de Minas Gerais. Porém, ele deu uma de doido e indicou outro candidato de São Paulo, né? Então, o próprio Partido de Minas Gerais já não gostou muito da situação. Vindo lá do Sul, existiam outras movimentações políticas acontecendo que já estavam insatisfeitas com esse tipo de eleição do presidente. E Getúlio Vargas vinha junto com esse grupo, tinha o apoio de todo esse grupo, da região sul do país. Quando acontece a eleição, né, e Washington Luiz acaba ganhando, acaba vencendo essa eleição e se torna presidente,
o partido de Minas Gerais, que já vinha com laços estreitos muito próximos aí com o pessoal da região sul, acaba formando a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal não aceita a eleição, né? Então, em 1929, que era quando Washington Luiz deveria ter assumido o poder, eles começam uma movimentação acusando a eleição de fraude, e provavelmente aconteceu mesmo fraude. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre República Café com Leite, existia muita fraude na eleição dos presidentes. Porém, o que eu acho, e se não me engano o módulo de vocês traz alguma coisa nesse sentido, deve ter existido fraude dos dois lados, né? Porém, o grupo que perdeu podia, obviamente, acusar o grupo vencedor de ter fraudado a eleição. E isso validaria a sua briga pelo poder. E isso vai acontecer. Eles começam uma movimentação ali no início de 1930 já, para tentar correr atrás e boicotar o empossamento de Washington Luiz. O que vai acontecer? João Pessoa, que apoiava o PRM e a Aliança Liberal, é assassinado. João Pessoa era um grande político, tinha uma influência, uma expressão nacional, né? E ele acaba sendo assassinado por motivos pessoais. Olha a fofoca aí para onde vai agora. Porém, a maioria dos jornais, muito provavelmente apoiando um partido ou outro, colocou aí a morte de João Pessoa nas manchetes e dizia, tipo, mataram João Pessoa, assassinaram João Pessoa, a morte de João Pessoa. Só que todas as manchetes davam a ideia de que o crime teria sido político. O PRP teria encomendado a morte de João Pessoa porque ele estaria aliado ao PRM. E isso causou aí uma comoção nacional. As pessoas começaram a apoiar o Partido Liberal. As próprias Forças Armadas já apoiavam o Partido Liberal, então o PRP acabou ficando sem saída. Quando as tropas do Sul, e vale lembrar que o Exército nessa época ele ainda era regionalizado, não existia o Exército Nacional Brasileiro ainda, as tropas elas tinham poderes separados. Em algumas regiões elas funcionavam meio que de uma forma independente. Só que aí tem essa união agora, né, das tropas, das forças nacionais de várias regiões, indo lá, as Forças Armadas indo lá e exigindo a saída de Washington Luiz, que na verdade nem tinha tomado posse. Eles exigiam que ele abrisse mão, né? E deste golpe de 1930, que sim, é chamado de Revolução de 1930, mas existe toda uma discussão histórica aí se é uma revolução ou não é uma revolução. A gente não vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas é a partir desse golpe dado em 1930 que Getúlio Vargas chega ao poder. Getúlio Vargas, falei no começo do vídeo, que é indiscutível, né? Que ele pode ser adorado por uns, ele pode ser odiado por outros, mas é indiscutível que dentro do poder, quando ele chega na presidência, ele faz grandes modificações na estrutura da sociedade e da política brasileira. E isso não é por acaso. Ele não vai sendo levado pelo calor da população, pelo calor do processo histórico, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Getúlio Vargas, quando chega no poder, ele já chega com esses ideais. Ele já chega no poder passando esses ideais para as pessoas, de que ele vai mudar muita coisa do que acontecia. E já antes, muito antes da terceira fase do seu governo, que é chamada de Estado Novo, começar, ele já tratava o antigo modo, o modo do coronelismo, como Estado Velho, né? A expressão Estado Velho ela já existia. O Partido Liberal inteiro, né, prometia para as pessoas que estava trazendo o novo para a política brasileira e, obviamente, para o povo brasileiro. Uma coisa muito importante que eu quase passava direto, mas eu lembrei agora de falar para vocês, é de como a crise internacional, porque eu acabei de falar para vocês, em 1929 acontece a eleição, em 1930 acontece esse golpe que leva Getúlio Vargas ao poder, mas recentemente falamos de outra coisa muito importante que aconteceu em 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. E isso influenciou, acho que quando a gente falou lá no vídeo que a gente fala sobre o crash da Bolsa de Nova York, a gente já cita isso rapidamente. Mas isso vai ter um impacto muito forte no Brasil, e principalmente no PRP, né, o Partido de São Paulo, que era mantido aí pelo ideal de ser o maior produtor de café, porém foi justamente a exportação de café que foi abalada, porque os principais compradores do café brasileiro lá fora, né, quem mais importava café brasileiro, eram os americanos, e eles pararam de fazer isso, então a produção do café começou a encalhar, da mesma forma que aconteceu com as produções de agricultura lá nos Estados Unidos.
E isso leva o Brasil para uma crise econômica muito forte. Então é também por isso, por essa crise econômica que começa a se abater no Brasil, que as pessoas começam a dar mais apoio ao Partido Liberal e retirar o seu apoio do partido do PRP, né, o Partido Paulista. Com isso, nós temos a chegada de Vargas ao poder em 1930, e a ideia era um governo, inicialmente um governo provisório. Esse governo provisório seria para preparar o Brasil, né, preparar a população e a Constituição brasileira para a eleição de novos presidentes de uma forma diferente do que já vinha acontecendo. Né? A ideia desde o início do governo provisório era de que o povo começasse a eleger os seus representantes, né, de uma forma direta. Eu estou falando eleger os representantes maiores, presidente eu estou falando. Porque a gente já sabe que os representantes menores já era o povo que elegia. A lei na questão do voto de cabresto, dentro do todo aquele processo, né, que tem as características do coronelismo, mas era o povo que elegia. Num geral, a gente pode falar que o governo de Getúlio Vargas ele vai ser um governo populista. E o que é um governo populista? Um governo populista é um governo que tem as suas diretrizes todas voltadas para as classes mais pobres. Então é um governo que tem apelo social, né? Ele pensa em como atender às necessidades das pessoas mais pobres. Isso é um governo populista. A gente tem um exemplo mais recente na história do Brasil, e talvez um exemplo que durou muito tempo, né? Que foi a estadia do PT, aí que durou mais de uma década, né? E que também tem características, principalmente na primeira fase do governo do PT, né, durante a época do governo Lula, que tem características de governo populista. Né? Tem as ações de Estado, que são voltadas para as camadas mais pobres, tem a questão de levar iluminação para lugares onde ainda não tinha chegado energia elétrica no Brasil, na época do início do governo Lula, mas falando do governo de Getúlio Vargas, ele vai pensar nas chamadas minorias. Então ele vai pensar principalmente, vou falar de uma forma muito generalizada, ele vai pensar em negros, analfabetos e mulheres, né, que são as partes da sociedade brasileira que eram praticamente colocadas de lado dentro de todo o processo aí de produção de economia, de direitos trabalhistas, na própria política, né, eu falo em como cidadão, né, como ser considerado cidadão politicamente para poder votar e eleger os seus representantes. E, obviamente, a gente pode discutir aí que outras intenções haveriam por trás disso, né? Obviamente, existiam outras intenções. Porém, o que a gente de fato tem são as ações. Então, para além da gente discutir, tentar interpretar quais eram as motivações das decisões políticas do governo de Getúlio Vargas, a gente pode dizer que ele, sim, trabalhou para as camadas mais populares. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo de uma forma mais detalhada, mas, por exemplo, pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres tiveram direito ao voto, os analfabetos tiveram direito ao voto, os negros tiveram direito ao voto, os trabalhadores tiveram uma constituição formada que favorecia os trabalhadores. Então, tudo isso que a gente conhece como os direitos dos trabalhadores nasce na história do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. E é justamente todos esses mecanismos que foram desenvolvidos pelo governo dele que são classificados como mecanismos de governo populista, né? Um governo que trabalha com ações de Estado para as minorias. A gente vai finalizar nossa aula sobre Getúlio Vargas hoje. Vimos como ele chegou no poder, falamos aqui sobre a divisão, né, do governo, que vai ser dividido aí como governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A gente vai falar sobre os detalhes de cada uma dessas fases no próximo vídeo, e a gente vai conseguir entender no próximo vídeo por que eu falei que para algumas pessoas Getúlio Vargas foi um ditador. Né? Vale aí deixar para vocês a observação de que Getúlio Vargas se manteve na presidência por 15 anos, e um presidente mantido na presidência por 15 anos é algo muito expressivo para a história de qualquer país. Imagine para a história do Brasil, que vinha aí de uma grande sequência de presidentes que não duravam muito tempo. Vamos finalizar o vídeo por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, eu volto aqui, leio e tiro as dúvidas de vocês. Bom vídeo, boa leitura, boa atividade e até a próxima aula. Tchau!